Salve, salve! Tá no ar mais um Bro e Brisa, aquele podcast em que a gente senta, parte uma broa, pega um cafezinho e brisa sobre a vida, suas loucuras, amores e dissabores. E hoje nós vamos brisar sobre um pouquinho sobre vida adulta, essa loucura que tá aí para alguns há muito tempo, que chegou de forma muito precoce, tem essa galera. E para outros chegou há pouco, mas fato que é uma grande missão e que a gente está tentando entender ainda como que vive, né? Como que faz, como que toca. Cadê o manual Manual, gente, manual desse período, gente? veio sem manual. Veio esse manual. Assim como a vida inteira, né, de modo geral. Tudo. Sabe o que eu fico pensando sobre essa temática? É que eu tenho a sensação de que nós temos essa geração, né, a geração millennial e a geração Z, deu um termo para esse período, Sim. sabe? O termo vida adulta. Ai, gente, não aguento mais a vida adulta. Ai, não tô sabendo lidar. Ai, vida adulta. Não que não tivesse a consciência de, pô, vida adulta e nós outras gerações, óbvio, sim. Mas a gente especificamente tá parando para falar sobre vida Pra adulta. dar nome. Dar nome, É. de fato. Exato. Porque é aquilo que você falou, a mamãe, nossos pais, a gente não ouvia nossos pais falando, pô, a vida adulta, lá, lá, lá. Não. Exato. Gente. Não, assim, ai, meninas, a vida adulta. Não. Eles falavam, quando vocês tiverem a casa de vocês, era assim, entendeu? Esse era o termo para a vida adulta. Quando vocês crescerem, sabe? Então, eu percebo que parece que a gente deu um nome pra fase, né? E eu acho que a gente tá estranhando um pouco, né? Essa nova fase. E por que estamos estranhando? Eu fiquei me perguntando. Por que está? Porque parece que, de certa forma, as gerações anteriores lidaram com isso de uma forma melhor, assim, mais tranquila. Na verdade, a sensação que eu tenho não é que eles lidaram de uma forma tranquila, né? Mas vamos lá, um passinho de cada vez. Eu não acho que seja uma questão da nossa geração ser fraca, menina. Geração mole, preguiçosa. Igual eles falam. Eu não acho que seja necessariamente isso, entendeu? Eu acho que isso acontece, essa percepção de, meu Deus, quanta responsabilidade, quanto isso, quanto aquilo, porque nós tivemos a oportunidade de viver fases diferentes, entende? Nós tivemos infância, nós tivemos adolescência, sabe? Nós tivemos um Footloose, assim, pra quem é millennial, né? Nós tivemos High School Musical, entendeu? No sentido de, ai, viver esse período, assim, ai meu Deus, eu gosto muito de fulano, de ciclano. Apesar desse ser um contexto bem específico também, né? É, bem específico, sim, cultural, né? Bastante pessoal também. Exato. No caso, talvez da minha avó era os Beatles, não sei. Mas assim, o que eu quero dizer é que nós tivemos uma divisão de fases muito evidente, sabe? Enquanto o salto de uma geração só. Vamos pensar aqui, a Dona Maria da Penha, né? Pra gente, nesse salto, o que eu, Raquel, estava fazendo com 9 anos, o que a Maria da Penha estava fazendo com 9 anos, sabe? Eu, Raquel, tava assistindo TV Globinho, sabe? Tomando Nescau. Dona Maria da Penha tá tomando aguardente pra ir pra roça, entendeu? Então... Não é meme. É real, galera. E a realidade de tantas outras pessoas, né? Dessa geração e também ainda... Claro que existe, né? Isso acontece ainda em muitos lugares. Mas o grande ponto, assim, em termos de geração é esse, né? Então eu acho que a gente ganhou tempo pra conseguir olhar pra isso, pra essa mudança. E perceber essa mudança na gente. E eu acredito que nós temos sofrido com essa fase assim, porque a gente não quer reproduzir os mesmos padrões das gerações anteriores. No sentido de, nós queremos reavaliar nossas relações de trabalho, nossas relações afetivas, entendeu? A gente não quer simplesmente se tornar alcoólatra, lidar com os problemas, abusando do álcool ou fazendo filho e desaparecendo no mundo, entendeu? A gente não quer reproduzir esses padrões, entende? Então, a gente tornou o jogo mais difícil. Essa geração deixou o jogo mais difícil no sentido de, cara, eu não
posso fazer isso aqui. Não vou mais fazer isso, entendeu? Dessa forma. Não vou mais ter filho porque me pediram pra ter filho, entendeu? Não quero fazer isso, não. Minha mãe e meu pai os dois sonharam essa realidade aqui, ou toda uma sociedade, né? Exato. Criou uma expectativa sobre o papel que eu tenho que desempenhar e eu vou conseguir. Exato. Então, eu acredito que esse sofrimento de, meu Deus, essa fase do jogo é muito difícil, caramba. Eu acho que essa fase tá tão difícil porque a gente não necessariamente está seguindo os mesmos padrões. E se não seguir os mesmos padrões é criar padrões novos? Ou, enfim, demanda uma criatividade, entende? Demanda um jogo Uma de análise cintura, primeiro. uma análise, Uma boa análise, exatamente. você encarar os fatos. Então, assim, eu acho que a nossa geração tá com essa cara, tá penando em relação a isso, porque teve tempo pra perceber, né? Teve uma diferença de fases, Contextos. Né? exato, até chegar aqui na vida adulta, e estamos dificultando o nosso jogo, porque nós não queremos lidar com as coisas da mesma forma que as pessoas das gerações anteriores lidaram, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Esse sofrimento todo em relação E aí à vida adulta. um grande ponto nessa questão é, beleza, então eu não quero reproduzir certos padrões, certos comportamentos, e então o que eu preciso fazer? E aí dentro desse o que eu preciso fazer tem a questão da responsabilidade, né? Uhum. Você tem que se responsabilizar. Você tem que assumir o controle de algumas coisas na sua vida e exercitar a famosa autonomia, né? Sim, Que muitas vezes é podada em muitos aspectos. sim. É um músculo que chega aí nessa fase adulta, às vezes, sem você exercitar tanto. E em algumas áreas. Às vezes você exercitou muito em algumas áreas da vida e em outras não, tá ligado? Uhum. E aí você precisa exercitar esse músculo. Porque é obrigatório. Sim. Você tem que estar com essa parada funcionando, que é a tal da autonomia, pra você conseguir se desenrolar bem na fase adulta. Uhum. Eu acho que eu me pergunto também se esse sofrimento em relação a essa nova fase não está sendo justamente em relação a isso. Eu não quero reproduzir padrões, mas como é que eu faço, sabe? Eu tenho autonomia suficiente para pensar sozinho e criar novas rotas, novos caminhos, eu tenho isso. Não sei se me ensinaram a fazer isso não, sabe? Ter autonomia. Sim. E dentro daquele assunto, né, daquele ponto sobre, ok, não queremos seguir os mesmos caminhos, papapá, você já sentiu culpa por não conseguir seguir aquele roteiro clássico da vida adulta ou algum outro sentimento que você acha que por não seguir esse padrão assim da vida adulta aqui, o que seria o padrão, né? Casar, ter filho, carro próprio, estabilidade, aquele Roteirinho. checkzinho. Roteirinho. Eu acho que em alguns aspectos eu não senti essa culpa, assim, passei tranquilo, batidão, uhul, sabe? Porque lá em casa nós tivemos uma educação diferente nesse sentido, assim, né? De, não, você não precisa casar não, mulher, fica de boa. Que maneira ter filho, né? Agora não. Não precisa. Não é uma prioridade. Se quiser. Exato. Então isso sempre esteve muito evidente pra gente, né? Sim. Mas em outros aspectos, criar o próprio caminho foi um desafio, sim. Me senti culpada por exemplo, trancar a faculdade. Foi assim, uma culpa esmagadora, entendeu? Não necessariamente estar seguindo o caminho que recomendaram, né? Aquilo que a gente conversou esses dias sobre, me ensinaram a passar no Enem. E tudo bem também, tá, gente? Mas assim, foi isso que me ensinaram. Por isso que a gente já aprendeu. Exato. Vai, faz o colégio, passa no Enem, faz uma faculdade, uma pós, sabe? E romper com isso, especificamente, é meio assim, gente, tô fazendo cagada, eu acho. Sabe? Porque demanda, ok, vou seguir uma rota alternativa aqui diferente. Uhum. Tive uma brilhante ideia.
E isso demanda planejamento. Além de planejamento, você realmente entender como que as suas limitações contribuem ou não para você conseguir chegar onde você quer chegar. Porque é isso. O que não é tão... que está fora do padrão, do que é esperado, normalmente não tem uma rota que é conhecida, que é... faz isso, entra aqui nessa rua, vira ali e tal, A, B, C, D, acabou, chegou. Não tem. Normalmente o padrão, a rota normal, cada um vai ter um contexto, vai ter a sua vivência, mas não, você vai lá, faz isso, pega essa fase, pega esse dinheiro, trabalha assim, trabalha assado, junta assim, isso aqui, vai. Parece que é algo que já é mais familiar e é passado, então a gente conhece. Sim. Os caminhos alternativos, não. Uhum. Não, você vai ter que fazer esse caminho. Sim. E ir se aprimorando, esse é o grande lance, assim. Você fazer um novo caminho, entender o que funciona, o que não funciona e ir ajustando durante o processo, sabe? Totalmente. E não que, sei lá, na rota padrão, nas rotas padrões da vida, isso não aconteça, mas eu sinto que nos caminhos alternativos, que é você que decide, pô, vou tentar isso aqui, essa ideia de doido aqui, de maluco, e bora ver no que dá. Uhum. É bem característica essa questão de, ok, você vai fazer o caminho. Sim. Eu acho que a maioria das pessoas que foram destaque na história da humanidade foram pessoas autônomas, né? Que fizeram o próprio caminho. Queria salientar isso, né? E me diz, Lu, assim, o que você acha que torna essa fase tão característica, sabe? O que caracteriza essa fase e o que você acha que é um desafiozão, assim? Parece que é o eixo dessa fase e que é o grande desafio. O que pra você é isso? Sim. Cara, eu acho que é uma coisa óbvia, mas eu acho que não é tanto assim. Que eu acho que é onde a gente entra, às vezes, em conflito. Uhum. Principalmente com a nossa criança interior. Que a gente chega na fase adulta, começa a entender que, tipo, caraca, pô, tem muita coisa que veio antes aí que não tá legal, que me deixou assim, assado, que feriu minha criança. E aí eu preciso dar conta dessa criança e, ao mesmo tempo, dar conta da Lu adulta. Você é uma adulta agora. Entende? Uhum. Então, é essa questão de ter a capacidade de tomar as próprias decisões, lidar com as consequências, né? Dessas decisões. Mas eu acho que, para além disso, de tipo, se sustentar, conseguir pagar suas contas, seu aluguel e tomar suas decisões, ser dono da sua vida, é bancar tua voz mesmo. Bancar teus limites, bancar teus vacilos e as consequências dos vacilos e as consequências dos limites que você coloca. Uhum. E eu acho que esse é a parte esmagadora da vida adulta, que não tem nada daquele floreio todo que a gente vem durante por muito tempo. A infância, ela é muito floreada, assim, a gente tem uma visão da vida e do mundo. Se eu puder recuperar o floreio da infância um pouquinho todo dia, seria interessante, porque é uma fase única nesse sentido, né, de visão de tudo. Uhum. Me enrolei até. Mas eu acho que um ponto também nessa questão da vida adulta é você realmente se entender como um empreendimento. Um empreendimento que tem metas, tem uma visão, que tem uma crença, que tem... Enfim, quer chegar em algum lugar e cuidar disso em todos os sentidos. Uhum. Então é você assumir o controle. O controle, a gente não tem muito controle das coisas também, mas... O controle, assumir o controle da sua vida. O que te diz respeito. Sim. Sim. E que eu acho que um grande ponto também é você chegar à conclusão de que, se você não fizer, tem coisa que, se você não fizer por você mesmo, ninguém mais vai fazer. E realmente ninguém vai poder fazer aquilo por você. Uhum. E isso é assustador demais às vezes. Porque assim, meu irmão, se tu não fizer, simplesmente não vai acontecer. Uhum. Tem coisa que, se você não fizer, vai dar BO, cria problema em cima de problema na sua vida. Uhum. E tem outros que você simplesmente não vai ter o deleite de se realizar naquilo. Uhum. Simplesmente, se você não fizer, sabe? Então, você é responsável pelos seus sonhos, sabe? Uhum. Você é responsável o seu compromisso com você é muito forte. Uhum. A vida te chama pra isso, sabe? E o doido é que você tem a opção de não Sim. fazer, sabe? Você tem essa opção, entende? É aquilo, você
nós temos a opção de deixar alguém governar, sabe? E é muito curioso pensar nisso, porque a gente manifesta essa dependência em vários aspectos da nossa vida. Na espiritualidade, né? A gente quer ter uma divindade que nos fale o que tem que ser feito, entende? A gente quer ter um manual que nos fale, faça isso, não faça aquilo, entende? Ou então, nós queremos uma autoridade, né? Uma liderança que diga, fale assim, não fale assim, entende? E isso não só no contexto macro de espiritualidade, não só no contexto político, mas nas relações afetivas. A gente às vezes prefere que alguém nos diga o que fazer. O esposo, a esposa, sabe? A mãe, o pai. A gente prefere que alguém fale assim. Tá certo, tá errado? Não, né? São escolhas que levam a algum resultado e aí você tem que ver aí qual resultado tá te deixando feliz ou não, entende? Sim. Mas isso, eu fico pensando nisso, em como isso tem a ver com alguém para culparmos, entende? Algum sujeito pra gente culpar. Por exemplo, se Deus me diz o que fazer e aí dá errado, pronto, eu digo que foi Deus que me deu aquela direção, sabe? Como a gente vê em histórias, né? Que, porque Deus nos tirou, porque Deus fez tal coisa, né? Ou então a gente elege alguém para fazer determinadas coisas pela gente, porque a gente não tá afim de fazer, e quando a pessoa faz ou não, a gente, eita, como era ruim, eita, como é isso ou aquilo, enfim. Bem como se o esposo fala tal coisa e você faz e não dá certo, é culpa do esposo, entendeu? Se a esposa fala tal coisa e você faz e não dá certo, é culpa dela, entendeu? Porque se eu tivesse feito do meu jeito, então faz, amor. Faz, meu anjo. Chega aí. Encara então, vai. Sim. E é isso, assim. Por isso que, se a gente não quer cair nesse lugar, que eu acho que é bem complicado esse estado, você depender, precisar de alguém te falando, e você querer isso. Isso vai influenciar diretamente nos seus resultados, no que você vai colher na vida, sabe? Aí que recai naquele lugar novamente de, tipo, bancar, né? Tu tem que bancar todas as decisões, tu tem que bancar teus limites. Tem uma música da Tassia Reis que ela fala assim, e sim que vier, foi porque eu banquei meu não, sacou? E isso daí é a essência, assim, um melzinho da vida adulta, eu acho. Um dos, né? Totalmente. E beleza, a gente já entendeu como é complexo a gente, lidar com a vida adulta, tendo demandas passadas e coisas que a gente precisa melhorar e aprimorar até para mudar os nossos resultados e a gente chegar um pouco mais longe, né? E aí a pergunta que eu faço é, tipo, como equilibrar essa criança interior que quer brincar, descansar, sonhar com as demandas da vida adulta? Nossa, cara, isso é muito... Eu acho que isso, galera, tá determinando muito o estado emocional de muita gente da nossa geração. Não só da nossa, tá, gente? Nada que eu tô falando é exclusivo. Mas é o que tá determinando, por exemplo, o bem-estar emocional. Por exemplo, eu acho que muito da depressão tem a ver com um estado de cansaço. Porque desde muito jovem assumiu uma responsabilidade muito grande, né? Quantas pessoas eu conheço que são... que cuidaram dos membros da família, né? Não, quando eu era pequena eu cuidava dos meus irmãos. Não, durante a adolescência minha mãe sofreu um acidente, eu tive que, né, passar de estado de ser cuidado para cuidador, entende? Então, chega na próxima etapa da vida que você tem responsabilidade sobre várias coisas, você já tá cansado. Você já tá, nossa, cara... Mas você tem. Aí a vida fica assim. Você tem. Exatamente. Você está cansado, mas você mais tem problema que dar conta de si. Exato. E eu acho que, assim, é uma pergunta dificílima de solucionar, né? É uma boa pergunta. Quem descobrir primeiro, joga lá no grupo de WhatsApp. Totalmente, por favor, assim, quem descobrir. Eu acho que o autoconhecimento ajuda bastante. Uhum. Isso.
A gente precisa... É difícil cultivar, muitas vezes, momentos assim. Às vezes a gente não quer, a gente quer fugir, a gente não quer encarar algumas coisas. Quem pode fazer terapia, que faça. Eu acho que ajuda bastante. Entendo que também que é um tipo de tratamento que não é acessível a todos. Infelizmente ainda. Mas eu acho que essa questão de se conhecer ajuda você a ouvir. Porque às vezes a gente não sabe nem ouvir essa criança interior. E equilibrar. Você só vai aprender a equilibrar algo que você conhece, sabe? Você sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo, por quê e por que acontece, enfim. Então, eu acho que um caminho é, né, tentar se conhecer um pouquinho mais. Exato. Um pouquinho melhor, um pouquinho com um pouco mais de calma, talvez. Escreve, cara. Escrever me ajuda muito. Não posso fazer terapia, não tenho condições. Tá, então escreve. Escreve, bota a data. Depois de um tempo, volta naquela anotação, lê. Pra você se ver como é que você estava se sentindo, sabe? A escrita me salvou por muito tempo, assim. Eu faço terapia há 2 anos, já tenho 2 anos ainda. E por muito tempo a escrita me salvou, realmente, assim. Me salvou no sentido de a gente negligencia o impacto que certas coisas têm, sabe? E a escrita, eu acho que é isso, assim. Tipo... É uma dessas atividades que é um suporte, galera. Tá aí. Tinha uma coisa que eu queria falar. Mas, voltando ao ponto de boa parte, assim, de uma outra coisa que eu queria falar, pontuar sobre algumas pessoas dessa geração estarem com ansiedade e depressão, eu acho que é porque foram adultas muito jovens. Ué, Rachel, mas você não acabou de falar que a sua avó, por exemplo, as gerações anteriores foram adultas muito jovens também e tal? Sim, mas é esse o ponto. A nossa geração está tentando não descontar no alcoolismo. Não necessariamente seguir os mesmos hábitos, entende? Todo mundo já... Se você parar pra notar, assim, se pegar a história da sua família, todo mundo tantando a cabeça, entendeu? Agora que tá um pouco melhor, talvez. Mas todo mundo tem aquele tio que é super estranho, super violento. Aquela tia que tem problema com bebida, que tem problema com alguma coisa, sabe? O que a gente tá tentando fazer é seguir sem descontar nessas coisas, sabe? Sem ser tão autodestrutivo. Exato. E isso tá sendo muito desafiador. E acaba que a gente evolui, né? Em vários aspectos, no sentido de trazer a discussão de saúde mental, né? Mas é isso, assim. Esse é um desafio aí que eu queria que alguém, né, respondesse aí. Qual é a resposta? 42? O quê? Me ajuda aí, por favor. Essa ref aí foi muito específica. Só quem sabe. Só quem deu. E bora de ping-pong. Nosso ping-pong de brisa aqui, edição vida adulta. E a gente vai tentar mais uma vez, galera. Não deixa uma dinâmica de ping-pong, mas você sabe que a gente é pesado. A gente habla pra caramba. Vamos lá. Primeira pergunta para Raquel. Assumir BO ou fingir que nada tá acontecendo? Não, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu não tenho furico pra fingir que nada aconteceu. Não tenho esse furico, então eu assumo BO. É bom assumir BO. Nossa. Não é bom não, mas é bom. Pode ter acontecido há muito tempo. Pode ter acontecido há muito tempo, mas eu prefiro chegar, mandar mensagem, parecer aleatória, correr o risco de ser aleatória, como eu já corri, e pedir desculpa e, enfim, né, ajustar. Eu tenho uma tendência a assumir BO também, eu acho. Mas eu tô aprendendo a de vez em quando fingir que não tem. Porque eu me preocupava demais. Tem isso. Tem umas coisas que não é pra render tanto. Tudo bem, você não precisa se justificar não, tá tudo bem. Um rolê adulto que você ama. Cara, Rolex. Eu acho que fazer as coisas no seu ritmo. Entendeu? Entender o seu ritmo, como você falou antes, de autoconhecimento e tal, mas fazer as coisas no seu ritmo. Eu acho isso muito precioso. Esse era um objetivo de vida como adulta, assim. Uma coisa que eu tava pensando esses dias em relação a um rolê adulto que, sei lá, que eu amo,
não é especificamente uma atividade ali, mas o fato de eu poder me levar pra passear pra qualquer lugar. Maneiro! Cara, assim, óbvio, limitações financeiras, às vezes, claro, né, querida? Acontece. Mas assim, não é nesse lugar. É um lugar de tipo, cara, se eu quiser me levar pro parque, eu vou pro parque. Uhum. Tipo assim, isso é massa bacana. Você poder se levar pra fazer as coisas. Tipo, viajar, comer. Sim. Você poder se fazer feliz, assim, se presentear. Eu acho isso legal. Mas, por outro lado, eu gostaria de saber o rolê de adulto que você odeia. Polêmica. Aquela. Trabalhar, né? Acho que não é polêmica, Poxa. não, mano. Eu acho que Unanimidade. Não, assim, eu gosto de me ocupar. Eu gosto muito de me ocupar, gosto de aprender coisas novas, fazer coisas novas e às vezes várias coisas ao mesmo tempo. Só que, pô, a obrigação assim de tal hora, se dedicar a isso, aquilo, é meio chato, né? E tu tem que, tipo, pô, não aguento mais, você se debatendo e. Mas eu preciso, porque eu tenho que pagar a conta. Eu acho esse dilema tão chato. E eu sei que tantas outras pessoas acham, mas assim. Sim. Pra mim, esse é um grande ponto da vida adulta, né? Totalmente. Eu odeio transferência de titularidade. Isso foi específico. Gente, sério, odeio demais. Ter que lidar, né, na verdade, com as burocracias de serviços governamentais, sei lá o que. Ai, não. Não! Para! Burocracia, não. E o bagulho tá no seu CPF, no seu nome. Não tem como você mandar outra pessoa. Entendeu? Tu tem que ir lá falar. Bancar, tá? Sustenta, entendeu? Sustenta aí, você tem que resolver. É você que tem que resolver. Não, gente, pelo amor de Deus. Cara, mas eu acho coisas tipo assim, ir pro hospital. Eu não gosto, é chato. Vai pro hospital sozinho, que coisa estranha, marca coisa, consulta. É chato, são umas coisas chatinhas, mas assim, a gente faz. Pagar boleto sorrindo ou surtando em silêncio? Eu pago sorrindo, galera. Na moral, assim. O ideal, sim, sabemos que o ideal seria não estarmos numa sociedade capitalista, sim. Mas eu pago feliz, entendeu? O problema é quando não tem pra pagar. Aí... Desespero ranger de dentro. Mas assim, eu concordo totalmente. A alegria está em ter dinheiro para pagar o tal boleto. Não é ter boleto para pagar, não. Calma aí. Não é isso, não é nessa ordem. É ter uma grana para pagar os boletos que não tem como pular os boletos, tá ligado? Então, a minha alegria está em ter para pagar também. Total. Vamos lá. Se tivesse um botão, pausar a vida adulta, tu apertava? De vez em quando. É bom. Tipo assim, quando tá pegado assim, pegadão. Tu dá uma pausada na vida pra dar um. Sabe? Com certeza. Não, mas a minha vontade era isso, só desligar de vez em quando. Sim, dá uma pausa, gente. Uma pausa. Ai, às vezes tem gente que tem essa pausa, né? Que é férias. E tem gente que não tem, coitado. Pausa na cabeça. Mas se eu pudesse pausar a vida de vez em quando, eu só parava e ficava assistindo desenho o dia inteiro. Tipo assim. Sim, por alguns dias, na verdade. Na moral. E aí, vamos se permitir sonhar? Vamos. Tô aqui, né? Tô aqui, né, e tal. Esse aqui lá. Quem você queria que aparecesse e dissesse, tá tudo bem, eu resolvo isso pra você. E o que você queria que ele fizesse, ou ela? Nossa, gente, eu vou viajar grandão aqui, tá? Eu queria muito que a Beyoncé aparecesse. E dissesse assim, né? Ô, meu filho. Meu rei. Beyoncé. Ô, nega. Cara, toca aí comigo. Toca aí a bateria. Vamos fazer o próximo álbum comigo? Na moral, assim? O que você colocaria aqui, Rachel? Hein, Rachel? O que você colocaria aqui nessa parte da música? Ser alguém para Beyoncé. Eu queria ser a
caminho pra Beyoncé, pô. Pra Caminho, considerar. Não, é porque Pô, assim- liga aí pra Raquel aí, rapidinho. Chama Só ela. vou pedir uma dica. Uhum. Dica aqui. O que você vai botar, o que você bota aí nesse trecho dessa música? Muito porque eu gostaria, assim, de trabalhar com música e fazer a produção, não sei o quê. E por que a Beyoncé, né, galera? Assim, Mamacita. eu ia ter um surto, talvez, de síndrome de impostor. Definitivamente, mas eu ia estar feliz, né, galera? Deus. Remédio. E tu, mulher? Cara, eu acho que não. Uma parada que eu tava trocando ideia com a Michelle essa semana. Eu tava trocando muita ideia com a Michelle essa semana, na verdade. E uma parada que a gente concluiu, assim, nesse sentido, foi que eu tô atrás de mim, sacou? E eu queria que a minha versão do futuro aparecesse, assim, falasse, cara, vencemos! Tu deu um nome, além de dar um nome, tu fez o teu nome, minha parceira, e deu tudo certo, e tá tudo show, e... É isso. Ó, vencemos. Eu queria que a minha versão do futuro Resolvesse. bem resolvida, a que eu imagino mesmo aparecesse e falasse, é isso aí. Ó, só toma atenção ali com aquela quina ali que tu vai bater o dedinho ali. Não precisa bater dedinho agora, não. Evita. Evita. Fica mais nesse sentido. É, né? Só que é aquele. Seu futuro só depende de você. Ou seja, Essa frase é desesperadora. Na pode moral, ser galera. Não, pode ser libertadora também. Aham. Mas às vezes ela é assustadora. Galera, é isso, assim. Fala aí, qual que tem sido o maior desafio pra você da vida adulta? Ou você que ainda não chegou na vida adulta, do que você tem medo, assim? Ou o que te dá coragem pra chegar lá, sabe? Fala aí pra gente, compartilha sua perspectiva, o que você acha sobre a questão geracional. Fala um pouco sobre isso aí, comenta. Se você lembrou de alguém, compartilha, manda pra essa pessoa esse podcast. Esse foi o episódio de hoje, né? Mais um Bro e Brisa na pista. Falamos sobre vida adulta, dilemas, frescores e surtos. E dando boas risadas, como deve ser, né? Com certeza. E se você chegou até aqui, meu amor, e curtiu, não esquece de seguir o podcast no seu aplicativo favorito. E compartilhar, como o Rachel falou, com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. E na próxima semana, a gente vai estar trazendo um assunto que é... Pau no mundo!